Flamengo sofre prejuízo milionário e Filipe Luiz faz 3 mudanças no ataque para poder voltar a vencer após a primeira derrota na Libertadores. Danilo entre os relacionados. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está aí de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, simples assim. Porque é de graça e faz bem. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai colocar o trem nos eixos aí, nos trilhos, e vai dar tudo certo daqui pra frente. Vamos ganhar do Grêmio, põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, encerra-se hoje aí a preparação do Flamengo para enfrentar o Grêmio lá no Sul. Jogo esse que vale 3 pontos, terceira rodada do Brasileirão. O Flamengo tem que vencer para espantar uma possível crise de vestiário. O que está acontecendo? Logo após a derrota contra o Central Córdoba, a chapa esquentou lá no vestiário. Segundo o coluna do Fla, jogadores ficaram muito irritados porque esse ano conquistaram aí, né, a Taça Guanabara, o Carioca e também a Supercopa. E achavam que com isso já estaria bom demais, que daqui para frente não precisava que acontecesse. Estavam nem aí, né? Entre aspas. Eles achavam o seguinte, que a primeira derrota não era motivo para ser vaiado. Só que eles perderam uma partida que todo mundo considerava que o Flamengo ia ganhar de goleada para um time bem mais fraco. Um time que gasta aí 100 milhões, foi gasto com o time 100 milhões para montar, enquanto o Flamengo foi gasto mais de 1 bilhão para montar esse time. Ou seja, é uma diferença muito discrepante. Foi uma partida vexatória. O Flamengo até lutou, sim, mostrou alguma raça ali, mas não foi suficiente. Perder para um time dentro de casa, né, na Libertadores, tinha que ser criticado mesmo. E eles têm que aprender a conviver com as críticas e dar resposta em campo, não ficar bravinhos. Houve pontapé, soco nos armários, xingamentos, e não passou disso, né? Mas a gente espera que agora em campo eles possam ir para cima e ganhar do Grêmio e ter uma sequência difícil. Serão 4 partidas em 10 dias. Primeiro agora contra o Grêmio, depois Juventude na outra quarta, depois o Vasco, clássico também no Maracanã, e depois a LDU lá em Quito na altitude. Então eles têm que encarar essa maratona aí com seriedade e vencer tudo. Essa obrigação. Vai vencer? Meio difícil. Novidades para essa partida: Filipe Luiz muda o esquema tático, resolveu trocar ali o seu ataque. Ele vai entrar no 4-3-3, sendo que o Pedro volta a ser titular. Numa ponta vai estar o Gerson, na ponta esquerda, um pouco mais recuado, e na outra ponta o Cebolinha. Então Bruno Henrique vai para o banco, Juninho vai para o banco, Plata vai para o banco, e para o segundo tempo deve ter um revezamento ali. Mais atrás ali deve ficar o De Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar fazendo a volância, e na parte defensiva ali o Wesley, a dupla Leléo e Alexandre na esquerda. Mais um detalhe aí, né? O Rossi no gol, claro. O Danilo pode revezar com o Léo Pereira aí, porque há uma possibilidade do problema que aconteceu com o Léo Pereira ter sido um desgaste físico, cansaço. E aí vamos fazer essa troca, botar o Danilo voltando de lesão no lugar do Léo Pereira. Não sei se é grande mexida não, mas deve acontecer isso também. Outro detalhe, nós estamos em abril, mal começou, o jogador já está com desgaste físico, já está cansado. Vai entender isso, né? Antigamente não tinha nada disso, gente. Antigamente, na época do Júnior Baiano, o Júnior Baiano jogava todas as partidas, até por lesão era pouca. O Romário, que nem treinava, jogava praticamente quase todas as partidas. O Renato Gaúcho, Sávio. Então, a gente que é da antiga, sabe que, né, a gente que é torcedor raiz, sabe que esses negócios que acontecem hoje em dia não dá pra entender. O jogador ganha muito mais do que antigamente, mas vive cansado, vive com fadiga muscular, vive com lesão. E a gente que é torcedor, que sofre 24 horas com o time, porque quando perde é a gente que tem que aguentar a pressão. Tem que conviver com isso aí, né? Revezamento de jogador. Mas fazer o que? O Flamengo tem um elenco grande, dá pra fazer isso. E vamos acreditar que a vitória vai vir. Põe fé? Comenta aí. Meus amigos, tivemos um prejuízo milionário no nosso Mengão. Todo mundo essa hora já está sabendo. O Ministério Público do Brasil aí moveu, né, cancelou de última hora aí a famosa Pixbet, né? E também a Flabet, que fazem parte. São duas empresas em uma. Então a situação foi essa aqui, ó. Atenção.
Pixbet, Flabet e Bet da Sorte, patrocinadores master do Flamengo, foi suspenso por 90 dias pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A suspensão ocorreu pela falta de certificados técnicos e dos sistemas de aposta esportiva, Sportbook, servidor remoto de jogos RGS, e integração exigidos por entidades certificadora reconhecida pela SPAMF, que daí é um órgão do Ministério da Fazenda. Com a decisão, o Flamengo precisará retirar a marca do uniforme já neste domingo contra o Grêmio. Informação Lucas Baer, do GE Globo. O que acontece? Essa Pixbet, a Flabet e a Bet da Sorte é uma empresa só. Isso é uma empresa só. E a Flabet é específico do Flamengo, Pixbet é geral. Eles têm um patrocínio aí que dá, somando tudo, na casa de 200 milhões por ano, um baita dinheiro, muito dinheiro que entra no Flamengo com esse patrocinador. E eles estão suspensos. Segundo aí, nota emitida pela Pixbet, isso foi um equívoco do Ministério da Fazenda e deve ser resolvido até amanhã. Mas caso não seja abençoado o Flá, o que vai acontecer? O Flamengo vai ter que utilizar um uniforme sem esse patrocínio. Não poderá entrar com esse patrocínio em campo. Ou seja, o Flamengo vai levar 2 uniformes, um com as PET e outro sem as PET. Continua suspenso? Então entra sem a marca. Foi liberado? Entra com a marca. E assim sucessivamente. A Pixbet acredita que será resolvida até amanhã, porque segundo foi o equívoco deles, que a documentação está em dia, está tudo certo. Mas a verdade é que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a ordem que eles têm é de que não vão poder entrar. E até então o Flamengo segue aí nessa situação. Lembrando que no mínimo 90 dias pode ficar suspenso. E depois de 90 dias pode ser suspenso direto. Mas até então está suspenso. O Flamengo não sabe se vai conseguir ou não essa suspensão, suspender a suspensão até amanhã para ele poder jogar com a camisa normal. Então vamos ver o que dá isso aí. Mas a verdade é, o Flamengo tem que garantir os 3 pontos independente de qualquer coisa desse aí. E o dinheiro que está perdendo, é uma baita grana, como é que vai repor? Esse aí é outro problema para resolver depois, e quem vai resolver isso aí vai ser a diretoria. Amanhã quem tem que resolver em campo é os jogadores e o Felipe Luiz. E a gente tem que buscar esses 3 pontos, tem que continuar aí, já que no Brasileirão a gente está invicto. E a gente precisa alcançar aí as primeiras colocações. Hoje a gente está em sexto, mas tem a mesma pontuação no primeiro, então lutar para chegar em primeiro. E é isso aí, show de bola. Meus amigos, no Super Mundial poderemos ter um reencontro aí do Flamengo e o Rodrigo Muniz no Mundial de Clubes. Em 2021 o Flamengo vendeu o Furno por 8 milhões de euros. Hoje o Fura pode estar vendendo o Rodrigo Muniz na faixa de 50 milhões de euros, que dariam mais ou menos aí, isso aí mais ou menos, tá? Bem assim, 300 e poucos milhões. O Flamengo tem direito a 20%, e esses 20% seria uma baita grana aí para encher os nossos cofres. Ou seja, nosso Mengão, que pode rever o Rodrigo Muniz em breve, e pode contar com essa grana extra aí para poder estar enchendo os cofres. A informação aí também do Coluna do Fla. Então o Flamengo vive um momento aí, né, de que está perdendo esse dinheiro com essa Pixbet. Mas por um outro lado, o Flamengo pode estar aí recuperando uma baita grana na venda aí do Rodrigo Muniz. Então, se o Rodrigo Muniz for vendido, o Flamengo vai entrar nas granas. Então pode haver esse reencontro de Flamengo e Rodrigo Muniz, porque o Tottenham estipula contratar o jogador até o Super Mundial. E esse valor aí chegaria a mais de 50 milhões de euros. E o Flamengo tem um direito aí de 20 a 25% do jogador que foi mantido naquela negociação do Rodolfo Landim, BAP e companhia, Bruno Spindler. Fizeram uma boa negociação, uma boa venda. Com isso o Flamengo pode arrecadar uma bolada e ainda ter um reencontro com ele lá no Super Mundial. Então são notícias que vão chegando aí para agitar ainda mais esse Super Mundial, que vai ser o maior torneio de todos os tempos, pelo menos é o que falam a organização do evento, né? E deve ser realmente, né? Que nunca teve um torneio tão grande, tão forte, hein?
E é isso aí. Técnico regularizado. Nuno Campos teve seu nome publicado no BID e está liberado para estrear como técnico do Sub-20 no Flamengo. O primeiro desafio será contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20. Informação Flabase e Flazoeiro. Então o Nuno Campos aí, né, conterrâneo do Boto, vai fazer sua estreia. E o detalhe, o Flamengo daqui para frente pretende, sempre quando sair um técnico, colocar um que já está na equipe. Igual tem um jogador que sobe do Sub-20, o técnico também subirá do Sub-20. Sub-20 terá a mesma filosofia de jogo, o time profissional. Então o técnico já vai chegar e substituir o que saiu. Por exemplo, o Felipe Luiz foi embora para qualquer lugar aí, Europa, seleção, quem sabe, coisa e tal. Aí o Nuno Campos vai assumir a vaga do Felipe Luiz. O Flamengo não vai ficar desesperado atrás de técnico, porque ele já vai ter um técnico formado para aquela posição. E é bom o Felipe Luiz abrir o olho, hein? Porque essa derrota aí contra o Central Córdoba já balançou ali. A torcida já pegou no pé. Mais umas duas derrotas, a imprensa vai pedir, né, vai fazer aquela pressão, aquele sensacionalismo em cima do técnico. O Flamengo vai eliminar ele e José Boto tá com a companheirada toda no Flamengo. Ele tá levando os caras de confiança dele, que é normal, e deve colocar um companheiro aí para ser o novo técnico do Flamengo. Hein? Abre o olho, Felipe Luiz. Abre o olho. Não dá mole não, senão o jacaré abraça. Meus amigos, deixe o seu like, se inscreva, nos ajude. Você que é flamenguista de verdade, flamenguista raiz, não custa nada, porque é de graça. É só clicar no like, se inscrever e compartilhe para nos ajudar. Tamo junto. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve e fui. Valeu, amigos.